Vamos meditar sobre o tema Somos chamados à humildade. Passamos à leitura da palavra de Deus. João, Evangelho de João, capítulo 1, versos de 1 a 14. Peço que os irmãos acompanhem a leitura. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus. E o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Este veio como testemunha para que testificasse a respeito da luz, a fim de todos virem a crer por intermédio dele. Ele não era a luz, mas veio para que testificasse da luz, a saber, a verdadeira luz, que vinda ao mundo ilumina a todo homem. O Verbo estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos os receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Peço que os irmãos repitam comigo o verso 14. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do Pai. Amém. Oremos, meus irmãos. Senhor, estamos aqui diante da Tua palavra, pedimos que possamos ser edificados, sermos trabalhados, fortalecidos com o Teu poder. Em nome de Jesus, amém. Meus irmãos, como já disse, quero falar sobre a humildade. Eu lembrei nesses dias de uma história de uma missionária, não quero nem citar o nome dela, porque eu não tenho certeza. Mas era na época que a gente fazia congressos de missões na Presbiteriana Central. Eu via falar dos treinamentos que ela fazia com aqueles candidatos ao campo missionário. Acho que eram para campos transculturais, bem difíceis. Então, ela como professora, como treinadora de missões, ela dava as aulas e tinha algumas questões práticas também, pelo que eu lembro. Uma delas era na hora das refeições. Ela colocava comidas, digamos assim, para testar a humildade dos seus alunos e para prepará-los para o que eles pudessem enfrentar em campos transculturais, campos difíceis. Então, eu não lembro bem quais eram os alimentos, mas, por exemplo, parece que ela colocava pescoço para eles comerem, na hora do almoço, né? O pedaço de frango era só pescoço para todo mundo. E ali eles tinham que aceitar humildemente, tinha quem gostasse, tinha quem não gostasse, e assim ela ficava por ali observando a humildade e o treinamento dos alunos. De repente ela ficava captando as reclamações. Alguns diziam, né, que não gostava, que não queria, aí um ou outro dizia, ainda bem que não foi pé, ainda bem que não foi pé. Quando era no próximo almoço ela botava pé para todo mundo. Aí era um treinamento, né? Para eles estarem dispostos a comerem aquilo que oferecesse entre as nações, nos campos difíceis, e também a humildade deles. Meu Deus, se eu estivesse lá para comer pescoço, eu gostaria muito, eu gosto de pescoço. Mas para comer pé, eu nunca comi um pé na minha vida. Carla está dizendo que gosta, né? Dona Joseni também, tudo bem. Mas... meus irmãos, né, tem que ter humildade. Para alguns não vai fazer diferença nenhuma, não vai ser difícil, mas para alguns que não gostam, tem que ter humildade, tem que ir ali pensar no povo para onde está indo e por amor se humilhar, né? Por amor ao povo,
pelo menos isso os fará se humilhar. Então, a Bíblia nos chama à humildade. E nesse texto, esses versículos primeiros aqui do livro de João, nós podemos ver a humildade de Cristo. Podemos ver também a humildade de João Batista. E, em terceiro lugar, que somos todos chamados à humildade. Primeiramente, vamos ver a humildade de Jesus. Nos versos 1 a 5, depois 10, 11 e 14. João, o apóstolo João, que é o mesmo autor de Apocalipse, o mesmo autor das 3 epístolas, ele aqui está falando sobre o Filho de Deus, sobre Jesus, defendendo a sua divindade, pregando o Evangelho. Então ele começa aqui mostrando quem é Jesus, o que ele veio fazer, e ele começa falando dessa humildade, que ele deixou a glória, o Verbo, a sua eternidade, como ele era grande, como ele era poderoso, ainda assim ele veio, nós vimos o Verbo da vida. Então já começa de início falando sobre essa humildade. O próprio Filho de Deus é o exemplo máximo de humildade. O que ele fez é exemplo para todos nós, em todas as épocas. Se Cristo, nosso Mestre, nosso Senhor, foi humilde, imagine nós. Então, versos de 1 a 5, nós vemos aqui, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, né? Aqui nós vemos a referência à criação, certamente Gênesis aqui está na memória de João. Então ele vai lembrando do poder dele, ele estava na criação, Cristo já estava lá. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que foi feito se fez. Então, João, ele tinha essa consciência, aqui ele estava ensinando o que ele vivia. A divindade de Cristo, a exaltação de Cristo. E, ao mesmo tempo, a encarnação dele, que foi a sua humildade. A vida estava nele. E a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevalecem contra ela. Então, esses primeiros 5 versículos, ele fala, né, desse poderoso, desse Jesus. Quem é esse Jesus que vale a pena se humilhar diante dele? E ele que não pede de nós nada mais do que ele mesmo fez. Ele não pede da sua igreja, de nós, algo impossível, porque ele mesmo é o exemplo. Somos chamados a seguir o modelo do Mestre Jesus. O Verbo se fez carne. Nesses primeiros versículos nós vemos isso aqui, a ênfase, o Verbo, a palavra, o Logos de Deus, a luz. Ele é a luz, Cristo, a verdadeira luz do mundo. Quem anda nele não estará em trevas. Como diz a Bíblia, aqueles que estavam em trevas viam uma grande luz. Então, esse é o Jesus Todo-Poderoso que se humilhou. Ele é luz. Ele é o Verbo de Deus, o Verbo da vida. O texto nos mostra a pré-existência de Jesus. Sempre ele existiu. Desde o começo, antes da criação, o mundo foi feito por intermédio dele, pela sua palavra. O Verbo é Logos, palavra. Se aplica a Jesus em Apocalipse 19, 13, que diz: está vestido com um manto tinto de sangue, e o seu nome se chama Verbo de Deus. Na Bíblia, se nós dermos uma olhadinha em outros textos da Bíblia, nós vemos, para vermos a humildade de Cristo. Lá em Filipenses 2,5, Cristo, ele torna-se servo, humilha-se, esvazia-se. Esse é nosso Senhor. Como é que ele faz isso? Ele se esvazia, ele se humilha, ele serve. É o exemplo máximo para nós. Ele fez isso por nós. Aqui mesmo em João, no livro de João, capítulo 13, ele lava os pés
Diz aqui o texto de João 13 que ele os amou até o fim. Humildemente, ele amou seus discípulos até o fim. Lava os pés dele, lava os pés de Judas. Lava os pés de Judas. Os amou até o fim. Os evangelhos nos mostram que Jesus humildemente passou um tempo ali especial com os apóstolos, com aqueles discípulos líderes, já pertinho ali dele para a cruz. Ele gastou tempo para ouvir, para explicar, para ensinar para eles. E um desses momentos, exatamente o lava-pés. Quando ele demonstra, ele iria logo à cruz, ele iria subir ao céu, mas ele mostra ali como ele queria que a igreja se comportasse, os seus discípulos. Dificilmente, isso aqui que eu coloquei é uma citação baseada na pregação de pastor Érico, de quarta-feira passada, no culto de oração. Eu incluí aqui, quando nós vemos ali aquele centurião pedindo a Jesus, seja através dos judeus ou ele mesmo tenha ido, ele pede a Jesus por um servo dele. Que humildade, aquele homem que tinha autoridade, aquele homem que dava ordem às pessoas, mas que ali estava totalmente humilde, fazendo um pedido não por ele mesmo, nem pelo um filho, nem pela esposa, nem pela família, ele estava fazendo por um escravo dele. Que exemplo de humildade. E baseado nesse texto, que é Lucas 7, versos 7, 8 e 9, nós aprendemos que dificilmente alguém nos humilha quando nós mesmos nos humilhamos. Isso é um princípio tão forte. Foi para mim o que mais me tocou na mensagem de quarta-feira, no culto de oração, de pastor Érico. Né? Essa atitude que nós devemos ter, baseados em Cristo, no exemplo de Cristo. Ele se humilhou, ele se esvaziou. Se nós tivermos essa atitude, dificilmente alguém vai nos ferir, dificilmente seremos humilhados, dificilmente ficaremos ressentidos. Por quê? Porque nós mesmos já nos colocamos como o centurião fez. O centurião fez isso, ele era um homem de ordens, ele era um homem que tinha soldados à sua disposição. Mas ele, diante de Jesus, ele diz, eu não sou digno que vás à minha casa. Ele chega ali com aquela humildade diante do Senhor. Não sou digno que entres em minha casa. Sou um homem sujeito à autoridade, são palavras dele. Tenho soldados às minhas ordens. Por isso eu mesmo não me julguei de ir ter contigo. Olha só, é como se ele diz, eu não era digno nem de te pedir, Senhor. Veja como ele está humilde ali diante do Senhor. Porém, manda uma palavra, Senhor, manda uma só palavra tua e o rapaz será curado. Ele tem fé, uma fé confiante, uma fé humilde. Manda uma só palavra, Senhor, e o rapaz, lembrando que esse rapaz era um escravo dele, que ele estava tratando como filho. Imagine naquela época quantos escravos, né? Os romanos, havia muitos escravos, e ali ele trata com humildade, mostrando como a gente deve tratar, certamente os nossos empregados, como a gente deve tratar qualquer pessoa. Ele tratou com honra e com humildade esse escravo dele. Manda uma palavra, Senhor, e o rapaz será curado. Ele amava o seu escravo. A dor do escravo passou a ser sua. Isso é sinal de humildade, quando a dor do outro passa a ser nossa. Ouvindo essas palavras, admirou-se Jesus dele. Jesus se admirou desse homem, o centurião. Nem mesmo em Israel achei fé como esta. E eles se foram e encontraram curado o servo. Jesus curou, Jesus atendeu aquele pedido. E ele era um gentio, meus irmãos, ele era um gentio. E nem em Israel foi encontrada tamanha fé, e poderíamos dizer tamanha humildade. Nem mesmo Israel. Os versos 10, 11 e 14 também falam da humildade de Cristo. Vamos dar uma olhadinha no verso 10. O verso diz que o Verbo estava no mundo. O mundo foi feito por intermédio dele,
mas o mundo não o conheceu. Então, o mundo rejeita Cristo. A falta da humildade para reconhecer o Evangelho. É com humildade que se reconhece o Evangelho. O mundo rejeita Cristo. Não porque ele não fosse conhecido entre os judeus, não porque ele fosse alguém que não fosse conhecido em Jerusalém. Não, as pessoas conheciam, mas faltava humildade para aceitar o plano de Deus. Quantas vezes, como seres humanos, a gente quer mandar em Deus, a gente não aceita a forma de Deus salvar. Porque Deus decidiu nos salvar por meio de Cristo, mas o mundo não reconhece, não entende, não aceita isso. É simples demais, é pouco demais. Faltava aos judeus essa humildade de aceitar a forma de Deus, não a forma do homem. Esse texto nos diz que o mundo não aceitou Cristo. O mundo rejeitava. Esse que fez o mundo foi feito por meio dele. No entanto, o mundo não o conheceu, o rejeitou. Verso 11 também. Veio para os que era seu, e os seus não o receberam, os judeus. Os judeus, Jesus veio primeiramente para os judeus, mas os judeus orgulhosos, fariseus, sepulcros caiados, muitas vezes orgulhosos, impedia a vista deles reconhecerem o Messias. Os judeus rejeitaram, não foram humildes. E o verso 14 fala que, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Então, João, durante várias partes do livro, ele vai dar testemunho que eles viram a sua glória, eles viram a glória do unigênito do Pai. João, como apóstolo, testemunhou, viu, reclinou a cabeça nos ombros de Jesus. Então era um testemunho, eles viram. Ele viu Deus que se fez carne, que a humilhação de Cristo. Eles pegaram em Cristo, eles eram testemunha da sua ressurreição, viram a sua morte, viram furar o seu lado, viram que ele foi enterrado, que ele ressuscitou. Eles não eram falsas testemunhas. De fato, eles viram. Segundo lugar, a humildade de João Batista. Versos 6 a 8. João Batista, hoje de manhã o pastor Érico falou também sobre o nascimento de João Batista, toda aquela história, o cumprimento das profecias, aquele casal idoso que servia ao Senhor esperando com humildade, tudo isso. Então aqui nós vemos nesse texto também, versos 6 a 8, vamos dar uma olhadinha. Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Ele veio como testemunha para que testificasse a respeito da luz, a fim de que todos virem a crer por intermédio dele. Ele não era a luz, mas veio para que testificasse da luz. Então, é esse testemunho que João dá sobre João Batista, a humildade. Ele não era a luz, mas ele veio para testificar a luz. Ele foi enviado por Deus. E João sabia disso e viveu e aceitou humildemente esse chamado. Preciso humildade para aceitar a vontade de Deus. E João demonstra, ele se coloca de forma obediente. Tudo que foi dito a respeito dele, ele aceitou, ele batizou Jesus. Então, toda a narrativa bíblica mostra que ele cumpriu, ele aceitou o chamado, ele foi enviado por Deus para isso. Ele não era a luz, mas ele veio a fim de que todos que vierem a crer por intermédio dele.
Interessante a gente também pensar nisso. Quando a gente obedece o chamado de Deus, nós somos uma bênção para outras pessoas. João foi uma bênção para a igreja, uma bênção para todos nós. Quando a gente se coloca em obediência diante de Deus, nós vamos ser uma bênção para aquilo que Deus quer nos usar. Seu nascimento, a humildade de seus pais, Zacarias e Isabel, a espera deles, o próprio nome João. Que humildade, né? Zacarias, que no início, quando Deus fala com ele, ele fica cheio de temores, né? Como quem diz, como minha esposa já é idosa, ali participando daquela escala de sacerdotes, um anjo fala com ele, ele fica demorado, meio que incrédulo e fica mudo. Né? Como se tivesse faltado humildade ali naquela hora inicial, mas foi difícil. Tudo era contra, né? Tem momento que é difícil ser humilde. Tem momento que é difícil a gente aceitar a voz de Deus, a vontade de Deus. Então Zacarias foi provado ali, provado naquela situação, esperando há tantos anos. Mas, por fim, Deus cumpre, né? Eles esperam humildemente, vários anos. É a perseverança da humildade. Como nós precisamos perseverar na humildade, continuar, como esse casal fez, perseverando. Mesmo que erraram, certamente Zacarias errou naquela hora, mas a vida deles mostra que eles eram humildes, ainda que ele tenha errado naquela hora. De duvidar ou da incredulidade, mas de forma geral ele esperava, ele confiava no Senhor. Então é a perseverança na humildade, né? Aquele que é humilhado será exaltado. Toda a Bíblia mostra isso, é a marca do cristão, é o avental do cristão, é a humildade. Devemos perseverar isso diante de Deus, não somente por causa dos homens, mas também diante dos homens. Próprio nome João, Zacarias ali aceita, porque foi Deus que deu. Ele achava que o nome do menino ia ser Zacarias, mas humildemente ele diz, é João. Quando ele diz é João, aí ele fala, Deus abre os seus lábios e Deus é glorificado, os vizinhos escutam e aquilo se espalha em toda a região. Como é bom a gente fazer a vontade de Deus. Se Deus disse que era João, então era João, não era Zacarias. Por mais que ele quisesse que fosse Zacarias, talvez. É a humildade de aceitar a vontade de Deus. O plano de Deus é sempre melhor. João Batista até morreu pelo Evangelho. Humildemente falou a verdade de Deus. Foi questionado, quem és tu? És o Messias? Ele, não. Eu não sou o Messias. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então ele não se exaltava, ele dizia, ele apontava para Deus. Eu não sou o Messias. Ele mostrava a glória de Deus. Nós vemos no verso 20, ou melhor, no verso 15, ele diz, o mesmo capítulo 1, João testemunha a respeito dele e exclama, esse é quem eu disse, o que vem depois de mim, tem contudo a primazia, porquanto já existia antes de mim. Não é isso que nós devemos continuar fazendo? Defendendo o Evangelho, colocando Cristo sempre à frente, não nós mesmos. João fez isso, João Batista. Ele tem a primazia, ele é aquele que eu dizia. A igreja deve continuar fazendo isso, é sobre ele, não é sobre nós. João apontava sempre para o Evangelho, para Cristo, para o Senhor, não era para ele. Ele tem a primazia, porque já existia antes de mim. Já no verso 20, ele disse, eu não sou o Cristo. Eu não sou o Cristo. As pessoas perguntavam, és o Elias, és profeta, quem és tu? Eu não sou o Cristo. Verso 23,
ele também disse: eu sou a voz que clama no deserto, endireitai o caminho do Senhor. Era apenas uma voz, uma simples voz no deserto. Mas ele também reconhece aquilo que Deus, o dom que Deus lhe deu. Verso 29, ele diz para os discípulos, inclusive para os seus próprios discípulos, os discípulos de João, ele diz: eis o Cordeiro de Deus. Quando Jesus passava, ele apontava: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Nós devemos continuar como igreja dizendo essa mesma mensagem. Jesus ainda é esse mesmo, Cordeiro de Deus, né? Baseado, certamente ele estava apontando para o Antigo Testamento, Cordeiro, todas aquelas profecias, todos os tipos de Cristo, né? Ele ali reconhecendo, ele é o Messias, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Verso 37 diz que os 2 discípulos dele, ouvindo dizer isso, seguiram a Jesus. Que humildade também, não é? De João saber deixar os seus discípulos seguir a Jesus. Os discípulos não eram dele, mas era de Deus. Então, quando eles acham o Messias, eles vão seguir Jesus, e João não fica enciumado, não fica perdido aos discípulos. Não, era o mesmo reino, era o mesmo Deus, ele veio para isso. Ele veio para isso, os discípulos não eram para ele. Então, vai 2 discípulos seguindo Jesus. E quem eram esses? Um deles era André, irmão de Pedro, que ali era discípulo de João e agora era discípulo de Jesus. Logo, logo ele apresenta Pedro a Jesus. E Pedro ali diz uma palavra para Simão, fala sobre ele, já tem ali um certo encontro com Pedro. Mais na frente, alguns dias depois, ele vai chamar Pedro. Mas primeiro houve esse encontro ali. O irmão apresentou o outro a Jesus. Não sei do nome do outro. Um deles era André. Pois é, meus irmãos. Terceiro lugar, somos todos chamados à humildade. Não só André, não só Pedro, não só João Batista. Toda a igreja. Nós vemos isso no verso 12. Verso 12, capítulo 1, verso 12. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Verso 13 também. Os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Aqui somos todos incluídos, né? Todos quanto receberam, todos, judeus inicialmente, gregos, e aí essa mensagem se espalha por todas as nações da época, para nós hoje, todos que creem no verbo, que ele tem a primazia, que ele é o cumprimento das profecias, são chamados à salvação, são chamados ao arrependimento, a crer, a serem filhos de Deus. E a viverem essa vida de humildade. O chamado é para todos, a todos os filhos de Deus. E eu me lembrei, aqui pensando nessa expressão, filhos de Deus. Nós somos servos de Deus, nós somos amigos de Deus. E ontem houve um discipulado dos adolescentes aqui na casa de Dona Loura, né, em cima, no primeiro andar, e nós estudamos sobre isso. Eu queria também fazer uma citação sobre isso. Nós somos filhos de Deus. O que implica sermos filhos de Deus? Humildes. Somos chamados à humildade, somos chamados para ser filhos. No entanto, o apóstolo Paulo, lá em Romanos 6:22, ele vai dizer que nós somos escravos. Na verdade, não só o verso 22, mas todo o capítulo 6 de Romanos. Ninguém é totalmente livre. Ou nós somos escravos do pecado, ou somos escravos de Cristo, filhos de Deus. João fala que nós somos chamados a isso, chamados a sermos filhos, chamados a sermos humildes. De forma geral, no Evangelho, nós somos chamados também a ser amigos, a sermos escravos. E parece uma palavra muito pesada, né?
Escravos. Lembrando que o centurião, ele amou o escravo, ele orou, ele pediu que Jesus curasse o escravo, como se fosse seu próprio filho, rapaz. Então, vamos pensar um pouco, essa palavra parece tão dura, somos chamados a ser humildes escravos. Humildes escravos. Ministros do Senhor. Significa também remadores inferiores. Nós somos chamados para ser remadores inferiores. Aquelas embarcações antigas. Escravos, né? Escravos que faziam isso. Havia tantos escravos na época do Império Romano. Então, eles entendiam bem qual era a mensagem do Evangelho. É um chamado à humildade. É um chamado a não ter vontade própria. É um chamado a não ter direito algum. Eu lembro de uma música, pouco tempo depois que eu me converti, que dizia mais ou menos isso, né? Meu direito é de não ter direito algum, meu querer é tão somente o teu querer. É uma música que de vez em quando eu me lembro. É o direito de ser escravo. É o direito de não ter direito algum. No contexto romano, o escravo era assim. Um escravo, ele era propriedade do seu senhor, ele estava ali, de certa forma, tinha que cumprir o que o seu senhor pedisse e dissesse. Então, nós não somos somente escravos, nós somos filhos também, somos herdeiros, somos amigos, mas nunca podemos esquecer que somos escravos, humildes escravos. E o texto lá também, ou melhor, o autor lá também falava um texto bíblico que é de um escravo no Antigo Testamento. Ele, ao 7º ano de escravidão, ele deveria ser liberto, mas os israelitas muitas vezes pecavam, retinham os escravos, prometia que ia libertar os escravos, depois trazia de volta, né? Pecavam. Mas eles deveriam libertar com 7 anos de trabalho. Mas, quando chegasse o 7º ano de trabalho, se o escravo voluntariamente quisesse ficar, ele tivesse se casado com uma boa esposa, tivesse filhos, ele ia ter que escolher ou a liberdade ou então ficar com sua esposa e filhos. Se fosse um bom senhor, existia bons senhores também, assim como o centurião era um bom senhor. Né? Se fosse um bom senhor, ele voluntariamente, diante dos juízes, ele dizia, eu quero ficar nessa terra, quero ficar com minha esposa, com os filhos. Aí furavam a orelha dele, para mostrar que ele era escravo voluntariamente. Então, meus irmãos, essa é a ideia do Evangelho. Diante de um Deus como esse, o verbo da vida, que se esvaziou, que veio, isso deve nos constranger. O que é que nós queremos mais? Se Ele que é Senhor, veio, serviu, isso deve nos constranger. Isso deve nos dar, ou melhor, nós devemos dar essa mesma resposta. Senhor, fura minhas orelhas, Senhor, para sempre. Sou teu escravo para sempre. Por quê? Porque ser escravo de Deus é bom demais. Ele é um bom Senhor, Ele é Criador. Ele é bom. Nós cantamos isso nessa noite. Então, essa é a mensagem do Evangelho. Se o nosso cabeça, Cristo, fez isso, se esvaziou, veio, deixou a glória, o verbo da vida habitou entre nós, se João Batista testificou, eu não sou o Cristo, tudo isso é verdade, nós cremos nisso mesmo, então deve haver um constrangimento em nós. Senhor, como está a minha vida de humildade? Eu sou um escravo de Cristo, não tenho vontade própria. É o resultado disso. Ou nós cremos ou não cremos. Inclusive a mensagem de João é bem assim. É crer ou não crer, é luz ou trevas. Então João pregava assim, ou é ou não é, ou é cristão ou não é, ou é luz ou é trevas. Aqui ele é luz, nós devemos andar na luz e buscarmos essa humildade. Claro que não é fácil, claro que Zacarias teve hora que duvidou,
Tem hora que é difícil ser humilde, mas o nosso chamado é esse. O nosso chamado é esse. Somos escravos, não só escravos, amigos, somos chamados à mesa do Senhor, somos chamados à oração, à bênção de ter um Deus todo-poderoso, mas sem esquecer que Ele é soberano sobre nós. Ele é poderoso para nos salvar. Então, finalmente, meus irmãos, é a humildade de receber o Evangelho. Será que nós temos humildade para dizer, Senhor, eu creio no Evangelho, que é loucura para o mundo, mas é poder de Deus para aqueles que creem. A mensagem de Deus parece loucura para os judeus, para os gregos, mas para nós os que cremos é poder de Deus. Será que nós podemos nos dobrar diante de Deus e dizer, Senhor, eu creio no teu plano. Eu não quero que o Senhor faça do meu jeito, mas eu me submeto à tua vontade. E a oração mais difícil da Bíblia é, seja feita a tua vontade, o Pai Nosso, né? Seja feita a tua vontade. Tão pequenininha, seja feita a tua vontade. Nós somos escravos. Seja feita a tua vontade, Senhor. Tão difícil, é a oração mais difícil da Bíblia. Seja feita a tua vontade. Requer humildade dos discípulos, de João Batista, de todos nós. Somos chamados a crer, somos chamados à salvação, a sermos filhos de Deus. O mesmo evangelho, o mesmo poder. João, não é, que teve uma vida inteira de humildade, apóstolo, ficou idoso, escreveu esse livro provavelmente já bem idoso, ali sendo fiel. Até o nome dele não tem nesse evangelho, provavelmente por humildade. Ele não botou nem o nome dele. Então, já em Apocalipse, ali, preso, humildemente, fazendo a vontade de Deus, tem a visão, o apóstolo, escreve as cartas, então toda uma vida, né? Toda uma vida, ficou velhinho ali, velhinho, escrevendo a palavra do Senhor. Nem o nome dele ele quis colocar aqui no Evangelho de João. Então, se Cristo foi assim, os apóstolos foram assim, o texto nos chama, todos nós somos chamados a viver dessa forma. Que Deus nos abençoe. Vamos cantar um louvor.